IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração de Recife, pregando o Evangelho e valorizando a família. Graça e paz, irmãos. Amém. Estão me ouvindo lá atrás? Francisco, está dando para ouvir? Ok. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quero agradecer o pastor que nos está aqui presente, ao conselho da igreja, esse convite aos irmãos, na paciência de nos ouvir. E queremos hoje, irmãos, compartilhar um texto lá em Isaías, capítulo 40, como vocês estão vendo aqui, como está sendo apresentado. Isaías 40, irmãos. Versos 12 a 31. Os irmãos vão acompanhando a leitura aí nas suas Bíblias, ou na imagem aqui. É um pouquinho longo o texto, mas a riqueza do mesmo permite a gente solicitar essa paciência aos irmãos. Isaías 40, verso 12 a 31. Acharam? Está aqui já? Tá, né? Então vamos acompanhar a leitura, irmãos. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder.
nenhuma só venha a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos? Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo sangue de Jesus, obrigado pela justiça de Cristo imputada sobre nós. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu tenho uma palavra de conforto. Quando recebi o convite do pastor, eu comecei a pensar que a mente dos pastores reagem assim: qual é o sermão que eu vou pregar? E eu estava com um texto ali do livro de Atos, ali no capítulo 2, logo após o Pentecoste, que descreve a vida da igreja em seu início. Eu estava com aquele texto no meu coração. Mas os pastores que estão aqui sabem que as coisas não funcionam assim. Às vezes a gente detém um texto no nosso pensamento e no decorrer da possibilidade de preparar ou de pregar aquele sermão, o Espírito Santo move o coração do pregador e de forma a ir para outro texto, a ir para outro assunto. E foi o que aconteceu, irmãos. Eu quero hoje consolar, irmãos. Eu quero levantar. Eu quero tirar a tristeza do seu coração. Eu quero tirar essa ansiedade. Eu quero tirar esse medo. Tá certo? Esse texto trata disso, em suas consequências. Esse texto fala da grandeza de Deus. A única forma de a gente enfrentar a vida, com todas as suas dificuldades, com todas as suas implicações, boas e más, com todos os seus desafios, irmãos, é nós entendermos quem é o nosso Deus. Aqui é o segredo de tudo. Por mais importante que sejam as nossas orações, por mais importante que sejam as reuniões de oração que o povo de Deus vai e deve ir, esse não é o aspecto mais importante. O mais importante não é quanto você ora. O mais importante não é quantas reuniões de orações você visita. Apesar dessas coisas serem importantes e necessárias e positivas, o mais importante é você entender quem é o seu Deus. Essa é a base, esse é o fundamento, irmãos. É aqui que o crente se sustenta. Sendo assim, nós iniciamos esse processo, irmãos, de consolo, de ajuda, de levantamento, não é? Em cima desse tema, a grandeza de Deus. Um pastor tinha um programa de rádio e ele recebeu um comunicado de um de seus ouvintes. E um dos seus ouvintes mandou a seguinte mensagem para aquele pastor que dirigia um horário no rádio: olhe para os outros e ficará angustiado. Olhe para si mesmo e ficará deprimido. Olhe para Deus e será abençoado. Irmãos, esse livro
que nós chamamos de Isaías, escrito por um profeta cujo nome é Isaías. Esse livro é o Evangelho no Velho Testamento. Nenhuma outra profecia do Velho Testamento descreve tantos detalhes da vida de Cristo. Mas esse livro, essa profecia, vamos dizer assim, ela foi escrita tendo um objetivo, irmãos. Isaías viveu e profetizou durante um período mais ou menos de 40 a 60 anos, irmãos. E ele profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, 4 reis do reino de Judá. E Deus, ao chamar Isaías ali no capítulo 6, Deus começa a trabalhar o coração e a consciência desse homem. De origem elitizada, e Isaías era de família elitizada ali da corte. Deus mostra a Isaías, irmãos, dois conceitos básicos. O povo está em desobediência. O povo precisará de restauração. Essas são as duas ideias básicas de todo o livro. O povo está em desobediência, que vai gerar a disciplina de Deus. O povo vai ser restaurado e vai manifestar e experimentar a graça, o consolo de Deus, irmãos. Esse livro, ele tem uma divisão simples. Alguns dividem em 3 partes, outros, por uma questão de simplificação, dividem em 2 partes. Os primeiros 39 capítulos, o tema, irmãos, o tema principal é condenação. Do capítulo 40, que foi o texto lido, até o 66, o tema dominante é consolação. O Deus que disciplina, o Deus que julga, o Deus que chama a atenção dos seus filhos para seus erros, é o Deus que consola, é o Deus que restaura, é o Deus que dá oportunidade. Essa é a mensagem do livro de Isaías. O profeta, ele percebe que o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá em 2 momentos. No primeiro momento, irmãos, Deus vai disciplinar. Deus iria punir, vamos dizer assim, o reino do norte. Lembre-se que a partir de Roboão, o sucessor de Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. E Samaria, ao se separar do reino do sul, com capital em Judá, o reino de Samaria se entregou absolutamente a toda forma de idolatria, a toda forma absurda de pecados, irmãos. E Deus levanta o profeta Isaías para advertir ao reino do norte que a falta de arrependimento deles traria o juízo de Deus através da mais poderosa nação naquele momento, o reino da Assíria. Mas o reino de Judá, apesar de ter desses 4 reis, nos quais o profeta profetizou, nesse período de 60 anos, o reino de Judá teve 3 reis relativamente fiéis a Deus. Apenas Acais foi um rei mais deliberadamente desobediente. Isso fez com que Isaías começasse também, nesse período de profecia contra o reino do norte, começasse a profetizar que se o reino de Judá não se arrependesse, Deus puniria, como iria punir o reino do norte, Deus puniria o reino de Judá, não através dos assírios, mas através de uma nação que nessa época da profecia dele ainda era uma nação pequenina.
Não era a nação mais poderosa do mundo, como viria a ser quando invadiu o reino do sul. A Babilônia. Deus, então, irmãos, ao mesmo tempo que ele apontava as falhas e as consequências dos pecados do reino do norte e dos pecados do reino do sul, ele antecipava consolo, ele antecipava o levantamento interior, emocional e espiritual desse povo, irmãos. Esses capítulos 40 a 66, eles descrevem três aspectos de Deus. Esses capítulos 40 até 66 manifestam a grandeza de Deus, ou a força de Deus, a graça de Deus e a glória de Deus. O povo seria julgado, o reino do norte e o reino do sul, mas o poder de Deus, a graça de Deus, ainda traria, ainda renovaria, ainda restauraria, implantaria a glória de Deus sobre o seu povo. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que estão as suas lutas, mas eu quero, a partir de agora, focar e colocar no seu coração a verdade sobre a grandeza de Deus. É a única forma de nós passarmos pelas águas e não submergirmos, passarmos pelo fogo e não nos queimarmos. É entendermos quem é Deus. E esse texto lido nos fala sobre a grandeza desse Deus. Vamos lá. Vamos ver algumas coisas sobre a grandeza de Deus. O profeta tenta enfatizar a grandeza de Deus, refletindo sobre como esse Deus lida, como esse Deus, o Deus de Israel, lidava, reagia, se comportava em relação a vários aspectos da sua criação. Esse é o método de ensino de Isaías. Então vamos ver. Em primeiro lugar, Isaías mostra a grandeza de Deus, nos mostrando como Deus lida com a natureza. Como é que Deus lida com a sua criação? Veja aí o verso 12, irmãos. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Então ele começa com a pergunta. Ele está o tempo todo perguntando, através dessa pergunta, desse pronome, quem, ele mostrar a contradição entre Deus e qualquer outra coisa. Como é que Deus lida com a natureza por ele criada, irmãos? Ele segura os oceanos na palma de sua mão. Ele mede os céus a palmos. Ele pesa a terra e as montanhas como se fosse uma quantidade mínima de pó. Ele cuida dessa natureza, irmãos, sem precisar da ajuda de ninguém. Quem na concha da sua mão mediu as águas? Quem mediu os céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra? Pesou os montes em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou, verso 14, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu no que fazer e como administrar esse mundo por ele criado?
Os oceanos cabem na palma da sua mão. Os céus ele mede com a simples palma dessa mão. Os montes e a terra é um punhadinho de poeira. Esse é o nosso Deus, irmãos. É sobre essa verdade que nós temos que construir a nossa capacidade de enfrentarmos as dificuldades da vida. O povo seria punido por seus pecados. O povo passaria 70 anos no cativeiro da Babilônia. Mas Deus, com antecedência, já lhes dava a solução, a maneira de enfrentarem a disciplina de Deus e as dificuldades que viveriam longe da sua terra, de Jerusalém, a cidade escolhida, e longe do templo que seria destruído. Deus é grande, diz Isaías, mas essa grandeza também é um grão de pó da balança. As ilhas como pó fino, nem todo o Líbano com a sua glória, com as suas florestas invejadas, com a sua manada imensa de ovelhas, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Aí eu fico pensando, irmãos, no poder bélico dos Estados Unidos. Eu fico pensando no poder bélico da China. Eu fico pensando no poder bélico da União Soviética ou da Rússia. Tudo isso e o resto das nações é um pingo de água. É um pozinho na balança diante da grandeza de Deus. Todo o poder dessas nações, todo o poder de todas as nações reunidas, tudo isso não passa de um grão de areia, de uma gota de água, de um punhadinho de pó fino, diante da grandeza do teu Deus. Por que estás ansiosos? Por que estás com medo? Por que estás apavorado? Que tamanho, que grandeza, que poder tem o teu Deus? As nações são um pingo, uma gota, um grão de areia, uma gota d'água, um pó fino na balança. Ele as considera menos do que nada. Rússia, Estados Unidos, China, Israel, os grandes poderes bélicos do mundo, irmãos. Todas as nações juntas são nada. Olha que Isaías está dizendo: olha, vocês vão ser levados para a Babilônia. O reino do norte vai ser destruído daqui a alguns poucos anos pelos assírios. E eles vão invadir também o reino do sul. Os assírios invadiram o reino do sul. Mas Deus disse: não, na minha esposa, na minha noiva não vai tocar não. Deus protegeu Jerusalém. Não permitiu que os assírios dominassem o reino do sul. Mandou o anjo que numa única noite matou mais de 120 mil soldados do exército assírio, sem uma flecha ser atirada pelo exército de Judá. Vocês vão ser dominados pelos babilônicos, que agora não é nada, mas será a maior potência daqui a alguns anos. Mas a Síria, a Babilônia, a Rússia, os Estados Unidos, a China, Israel e todas as nações são menos do que nada. Essa grandeza de Deus, irmãos, é revelada pelo profeta aqui
na maneira como Deus, o nosso Deus e o Deus de Israel lidava e lida com os ídolos. Lembrem que naquela época, irmãos, a idolatria era imensa. Havia uma disputa de mercado, vamos dizer assim. Se bem que Deus não disputa com ninguém, é uma forma humana de falar. Havia uma disputa entre os povos, qual era o Deus mais forte. Quando um povo subjugava o outro, eles ridicularizavam os derrotados. Olha o nosso Deus como é maior do que o vosso. Era assim que a mente funcionava culturalmente, irmãos. Havia uma guerra entre qual ídolo de qual povo era mais forte e poderoso do que o outro. E aqui Isaías diz, mostra como Deus lida com os ídolos. Veja o verso 18, irmãos. Com quem comparareis a Deus? Que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. 20. O sacerdote idólatra escolhe madeira, que não se corrompe, e busca um artífice para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O que é que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que os ídolos precisavam de ajuda para existir. Os ídolos eram criação de homens. O artífice, o artista, ele fundia uma imagem, ele criava uma imagem. O ourives cobria aquela imagem de ouro e de prata. E o artífice pregava aquela imagem em algum lugar, para a imagem não sair do lugar. Então, Isaías está dizendo, os ídolos dessas nações que dizem que são poderosos, os ídolos que vocês, reino do norte de Judá, estão trocando, pelos quais vocês estão trocando o Senhor, esses ídolos são criação de seres humanos. Esses ídolos, eles ficam firmes se forem ajudados a ficarem firmes, senão eles podem cair a qualquer momento. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Os ídolos precisam de ajuda, o nosso Deus não. O nosso Deus não foi criado por ninguém e não precisa da ajuda de ninguém para se manter-se em pé. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Por que vocês estão me deixando por esses ídolos? Essa é a ideia, irmãos. A raiz do pecado do reino do norte e do reino de Judá era o amor e a devoção aos ídolos falsos. Era a troca do Deus verdadeiro por esses deuses falsos. Mas Isaías ainda mostra, para enfatizar a grandeza de Deus e sua majestade e poder, ele mostra como Deus lida com os poderosos, com os homens e com os poderosos da terra. Veja o verso 21. Não sabeis, não ouvis, não vos tem sido anunciado, não atentaste para os fundamentos da terra. Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina, desenrola como tenda panelas a habitar. Verso 23, é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em vão, em nulidade, todos os juízos, toda a sabedoria, todo o conselho, toda a estratégia deles contra o povo de Deus. Os seres humanos, os homens da terra são como gafanhotos, e os príncipes, os poderosos, o rei da Síria, o rei da Babilônia, o rei de qualquer reino, são nulidade, são nada. Mal foram plantados, verso 24,
mal se arraigou na terra o seu trono, mal eles atingiram algum poder como a Síria que está diante de vocês, próxima de tomar conta de vocês. Mal a Babilônia vai tomar o poder sobre a maior parte da humanidade da época. Eles mal foram plantados, mal estabeleceram o seu trono, já se secam. Quando um sopro do Senhor é dado sobre eles. Às vezes é difícil, irmãos. Deixa eu fazer um parênteses aqui, de uma profunda verdade espiritual aqui. Às vezes é difícil a gente conciliar o amor de Deus com algumas coisas que têm acontecido ou estão acontecendo na nossa vida. Às vezes é difícil conciliar o poder de Deus e sua grandeza com algumas coisas que estão acontecendo com a nossa vida, ou que já aconteceu na nossa vida e que está acontecendo com a vida de outros. Parece que Deus não ama, parece que Deus não tem poder. Os homens são gafanhotos. Ele reduz os poderosos, os príncipes, a nada. A Síria teve seu tempo de glória, caiu. Deus reduziu a nada. A Babilônia teve seu tempo de glória, levaria cativo o povo de Deus por 70 anos. Caiu, passou a sua glória. Os poderosos são nada. É por isso que a igreja tem que orar, irmãos. Porque tem gente aqui no nosso Brasil hoje, infelizmente, que está se achando Deus, que está se achando dono do país, que quer dizer o que é certo e o que é errado, que quer botar em prisão e sofrimento quem ele quer e como ele quer. Parece que o Brasil é dominado por imperadores. Os poderosos, os juízes, são nada quando ele levantar a sua mão. Todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado, diz o Senhor. Os poderosos são gafanhotos, os poderosos são nada, os poderosos são frágeis diante do poder do Senhor. Mas Isaías continua. Vejam como Deus lida com o universo. Verso 25 e 26. A quem me comparareis? Verso 26. Levantem os olhos e olhem, vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Deus criou as estrelas, Deus nomeia as estrelas, ele dá nome a bilhões e bilhões e bilhões de estrelas no seu universo. Ele as criou e ele nomeia. Ele lhes dá nome, chama-as pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, diz o verso 26. Por que você está desesperado, meu irmão, minha irmã? Você que está nos visitando. Porque a vida está fugindo das suas mãos, do seu controle. Quem é o seu Deus? E por fim, irmãos, Isaías mostra a grandeza de Deus na maneira como ele lida, como Deus lida com seus filhos, com seu povo, com seus eleitos.
feitos. Veja o verso 27. Por quê? Aliás, veja agora uma pergunta, né? Não é quem, agora é por quê. Por que dizes, ó Jacó, aqui se refere à nação de Israel, ele do norte e do sul. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? O povo não estava entendendo quem era o Senhor de Israel. O povo tinha escolhido Deus, esquecido, né, de alguma forma, do que aquele Deus tinha feito na história daquele povo. Tu diz que Deus vê o sofrimento do seu povo, irmãos. Por que vocês estão achando que o caminho de vocês está encoberto? É assim que o profeta pergunta. O profeta está dizendo, por que vocês estão com essas perguntas? Deus sabe o que está acontecendo com vocês. Deus sabe o que vai acontecer através dos babilônicos. Deus sabe do que vocês precisam e precisarão. Como é que vocês estão dizendo que Deus não vê, que Deus abandonou vocês? Ele vê as aflições, diz o profeta aqui. Ele ajuda seus filhos. Verso 29 a 31, irmãos. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os jovens se fatigam, os moços caem exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam. Deus não só vê, diz o profeta, mas Deus vai se voltar para vocês, vai libertar vocês do reino da Babilônia, vai trazer vocês de volta, vai restaurar vocês e a nação e vai abençoar vocês no tempo devido. E aqui a gente se depara diante de um princípio muito importante. O tempo da ação de Deus, o tempo da restauração de Deus, o tempo da resposta às nossas orações, o tempo do milagre de Deus na nossa vida, não é o nosso, não é o tempo que a gente acha devido, mas é o tempo que Deus determinou. Eles teriam que esperar e sofrerem durante 70 anos por causa das suas desobediências, irmãos, para serem curados, transformados. Mas Deus promete aqui que estava com eles e que os abençoaria e que os restauraria. Ele via e vê as aflições do seu povo, ele ajuda o seu povo, porque ele é o que ele é. Verso 28. Não ouviste que o eterno Deus, o nosso Deus não foi criado por ninguém, por nenhum ourives, ele é o Deus eterno. O Senhor, aqui no hebraico é Yavé. A expressão em hebraico Yavé é traduzida na nossa Bíblia por o Senhor. Yavé significa aquele que não muda, aquele que sempre será Deus. E esse é o nome pactual, é o nome que Deus deu a Moisés, para o povo de Israel saber que Deus ia libertá-los do Egito, porque ele não muda. Porque ele não muda, ele é fiel em suas promessas. Ele libertaria o povo do Egito como ele libertou, porque ele não muda. As promessas que ele fez, ele as cumpre. Ele é o Senhor, ele é Yavé, é aquele que cumpre, que é fiel em suas promessas, porque ele não muda. Ele é o Criador, ele não se cansa, o poder dele não deixou de existir, porque vocês estão passando e vão passar por grandes tribulações, como aconteceu com o povo. Agora veja o finzinho do verso 8,
É um princípio muito importante aqui, irmãos. Olha aqui o verso 8. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aqui está a raiz do sofrimento de muitos crentes. Porque eles querem colocar Deus e a maneira de Deus agir, e o tempo de Deus agir, eles querem colocar dentro da racionalidade deles, daquilo que eles entendem por justiça de Deus, por amor de Deus, por fidelidade de Deus. O profeta está dizendo, não é para agora, meus filhos. Vocês estão muito longe de Deus, vocês precisam passar por todo um processo de sofrimento, de disciplina, de quebrantamento para a glória, o poder, a glória de Deus voltar sobre vocês. O sofrimento de agora não pode ser explicado pelo raciocínio limitado de vocês. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Eu não sei, irmãos. Eu não sei porque Deus permite certas coisas na vida de alguns crentes. Eu não sei. Eu não sei porque Deus permite coisas aparentemente absurdas, não só em alguns crentes, mas em pessoas que deixaram tudo por Ele. Eu me lembro de um vídeo que eu acessei uns anos atrás, irmãos, quando estava havendo uma guerra ali naquele país que existe, já existia naquela época e existe até hoje, ali ao lado de Israel. A Síria, não é a Síria não, Síria, S-I-R-I-A, Síria. Estava havendo uma guerra civil ali. E o vídeo, irmãos, mostrava uma criança de 9, 10 anos enterrando os seus pais. Agora, para o exemplo ficar mais chocante, os pais dessa criança, de 9 e 10 anos, eram missionários. Irmãos, imagine a cabeça dessa criança com 10 anos. Como é que ele vai entender que o pai e a mãe, que tinham tomado uma decisão radical de focar a vida no serviço e na pregação do Evangelho, eram levados em consequência da guerra e deixavam um único filho de 9 anos. Você entende isso? Você esquadrinha isso? Se nós não deletarmos essa tendência nossa de querer encaixar Deus em seu poder e em sua sabedoria, na maneira que nós achamos que esse poder e essa sabedoria devem se manifestar, se você não delatar essa tendência que todos nós temos, você não vai conseguir enfrentar os problemas da sua vida. Por isso que a Bíblia diz, o justo, o salvo, o temente a Deus, vive pela fé. Eu queria terminar com uma ilustração verdadeira, que aconteceu de fato. Um jovem de 15 anos, que morava numa determinada cidade, lá da Inglaterra, século XIX, numa quarta-feira, de chuva e frio, ele resolve ir para a igreja, para o culto da igreja. Só que a igreja que ele se propôs aí era um pouco mais longe do que uma outra igreja metodista. Ele pensara numa igreja batista, mas estava um pouquinho longe, estava muito frio, de noite, chovendo, um menino de 15 anos. Aí ele vai para a igreja metodista. Ele entra, assenta-se no banco, 15 anos. O Espírito Santo já está trabalhando nele para conversão, para salvação, já há algum tempo. O pastor da igreja falta aquele culto, não pôde ir daquele culto.
Aí entrega uma pregação a um membro da igreja que era um sapateiro. E esse sapateiro, irmãos, lê o texto da pregação e desenvolve a pregação em cima de Isaías 45, 22. Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos todos os confins da terra. Aquele jovem de 15 anos, depois da sua conversão, se transforma num dos maiores pregadores da história do cristianismo, que alguns de vocês já ouviram falar, um pastor batista, Spurgeon. E ele disse: a pregação foi sofrível. O pregador, ele era muito estudioso, o pai pastor, o avô pastor, toda a biblioteca do avô, do pai estava à disposição dele. Com essa idade ele já lia livros de teologia, etc. Tinha uma mente prodigiosa. A pregação foi sofrível, ele disse, mas Deus falou no meu coração: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. E a vida daquele jovem se transformou e trouxe implicações para o mundo e para a história da igreja, que até hoje a gente experimenta. Agora esqueça Spurgeon. Você está olhando para quem, meu irmão? O tamanho do seu problema? Você está olhando para os outros? Só os outros vão resolver sua vida? Você está olhando para você mesmo? Essa fragilidade que anda em duas pernas e dois pés? Você está olhando para quem? Para os ídolos? Para os príncipes e poderosos? Para quem você está olhando? Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos, sereis libertos, sereis transformados, sereis abençoados, todos os confins da terra. Amém? Vamos ficar em pé. Tá. Oremos, irmãos. Pai, abre nossos olhos, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Conforta, consola, liberta, dá orientação, responde, visita, Senhor, aqueles que estão aqui, todos que estão aqui, especialmente aqueles que estão num momento muito difícil. Abençoa todos, mas especialmente aqueles que estão quase que desistindo, Pai, quase que se entregando ao total desespero. Faz esse milagre, Senhor, porque Tu és poderoso, e quem olha para Ti acha a bênção, acha a solução, acha a resposta. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações de todos do Espírito Santo sejam com os irmãos e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Será que você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado? Será? Vamos fazer isso, irmãos? Às vezes um abraço já começa a ser a maneira de Deus nos ajudar, né? Deus abençoe a todos, irmãos.
Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração de Recife, pregando o Evangelho e valorizando a família.